Você já parou para pensar uma coisa? Por que será que tem profissionais que têm agenda lotada, mesmo cobrando mais caro, e ainda tem fila de espera? Eu sou Miguel Pereira e há mais de 15 anos eu respiro Pilates todos os dias. E nos próximos minutos eu vou compartilhar com você algo que realmente transformou a minha maneira de dar aulas. São 3 segredos do Mat Pilates que pouca gente conhece, mas que fazem toda a diferença no resultado com os clientes. Agora, antes de eu te contar quais são esses segredos, você já parou para pensar que eventualmente alguns profissionais têm resultados rápidos, poucas semanas os clientes já começam a ter melhoras, e alguns clientes, de alguns profissionais passam meses e meses e meses e não tem evolução, muitas vezes desistindo de fazer a prática? Olha, agora eu quero te dizer que esse negócio de agenda lotada não tem nada a ver com marketing elaborado ou esse negócio de ter resultado rápido com os clientes possa ter a ver com equipamentos caros ou uma diversidade de acessórios. É algo muito simples e poderoso. São 3 pilares que fazem parte do método tradicional do Joseph Pilates, mas que foram se perdendo ao longo do tempo. Vamos combinar que o Pilates virou moda aí nos últimos tempos, né? E junto com esse crescimento, com essa explosão, houve também uma diluição do método. Aquilo que hoje a gente chama de Pilates não tem nada a ver com o Pilates realmente que o Joseph Pilates criou e nos deixou. E na minha opinião, isso traz 2 problemas bem chatos. O primeiro é que o teu aluno não sente aquela transformação verdadeira que o método tradicional proporciona. E segundo, que a maioria dos instrutores acaba caindo naquela guerra de preços, competindo com aquelas pessoas que fazem mais ou menos a mesma coisa, e isso é bem frustrante. Eu sei disso porque são muitos anos estudando, eu já passei por muitas formações, eu já passei por muitos workshops, e nesse tempo todo eu consegui perceber que são 3 pilares que realmente trazem a transformação para o nosso cliente. Primeiro é a centralização autêntica, o verdadeiro powerhouse. Segundo é a progressão inteligente dos exercícios. E terceiro é a precisão técnica dos movimentos. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles para ver como que isso pode ajudar na tua maneira de dar aulas. Bom, o primeiro pilar é a centralização autêntica, o verdadeiro powerhouse. E aí eu quero dizer para você que a gente deve ir além daquela ideia de ativar o core, contrair o abdômen, fechar as costelas, segurar o xixi. É muito mais profundo do que isso. Primeiro que esses termos que eu falei aqui, vamos combinar, né? São todos muito chulos. A ideia é que você oriente o teu cliente através de uma respiração e da consciência desses músculos, obviamente abdominais, do assoalho pélvico, lombares, multífidos, estejam conectados à cintura escapular e à cintura pélvica, trazendo uma coordenação completa. Não adianta a gente trabalhar especificamente com o core, com o centro do corpo, e não organizar com simetria e com alongamento em ambas as direções a região superior e inferior do corpo. E isso é a centralização verdadeira. Quando seu aluno percebe realmente essa conexão, a postura dele se transforma em pouquíssimas semanas. Esse tipo de técnica é o que realmente valoriza a tua aula, né? Porque o resultado fica evidente e o cliente percebe que vale a pena pagar um pouco mais caro. O segundo pilar é a progressão inteligente. Sabe quando você fica meio perdido, assim, né? Meio perdida, tendo que inventar exercício, misturar coisas para não repetir aula, misturar acessório, muda daqui para lá, de lá para cá. Essa não é bem a proposta, né? A proposta original de Joseph Pilates é que haja um sequenciamento de movimentos a serem aprendidos. Então, é importante a gente orientar o nosso cliente seguindo essa sequência. Obviamente vão ter exercícios de nível básico, de nível intermediário, de nível avançado, né? E essas progressões não precisam ser todas em uma aula, mas é importante a gente entender que há esse progresso, é uma escada de evolução. E para o nosso aluno isso é muito interessante, é como gamificar o Pilates. Ele sabe sempre que tem algo a evoluir, ele sempre percebe, né, qual é o próximo nível e muitas vezes vem motivado por conta disso. Então vamos falar do terceiro pilar. O terceiro pilar é sobre a precisão técnica. Num mundo, né, onde a gente está estimulado pelas quantidades, e no Pilates tradicional a gente vai buscar pela qualidade, pela simplicidade. Né? Tem uma frase, deve ser de Leonardo da Vinci, se eu não estiver citando a fonte errada, onde diz que o mais alto grau da sofisticação é a simplicidade. E o método Pilates é isso, é sofisticadamente simples. Então a gente diz assim, né? Menos é melhor, porque precisa ser bem feito, né? Principalmente para o teu cliente conseguir perceber, analisar,
né, sentir no corpo, a gente não pode fazer algo assim extremamente extenuante. Alguns exercícios a gente vai fazer 3 repetições, de 3 a 5, né? Quem sabe 10 repetições nos exercícios que a gente tem o maior número de repetição. A ideia é que a gente busque eficiência, né? A gente quer resultado com menos tempo. Então, para que o seu aluno sinta realmente a diferença dessa precisão técnica, além da quantidade, a gente recomenda muito o uso das mãos, né? Que a expressão falada é hands-on, que significa com a mão na massa, entende? Então, muitas vezes, para que você faça o teu cliente fazer o exercício, é necessário, né, usar o corpo ou as mãos para que o movimento aconteça. Então, é dessa maneira que o teu cliente vai começar a absorver essa técnica de uma forma mais precisa. Assim, ele sente realmente a diferença no corpo, nas atividades do dia a dia, reduz, de fato, o risco de lesões. E para você, profissional, é maravilhoso, você vira referência, todo mundo vai querer fazer aula contigo. Os alunos da nossa formação percebem, né, que realmente quando eles passam, né, com o nosso curso e começam a aplicar esse tipo de técnica, chegam, voltam para o estúdio e todo mundo quer fazer aula com eles. Eu consigo evoluir, né, um aluno do método básico para o intermediário, depois o avançado. E antes de fazer o curso, eu nem sabia que isso era possível. Eu fiz o curso de Pilates clássico ainda estando na formação de fisioterapia, né? E eu fiz principalmente porque eu queria acrescentar, enriquecer os meus conhecimentos na área, quis colocar em prática algumas coisas que eu via na teoria. Claro que essa foi uma explicação rápida, mas a aplicação desses 3 pilares na tua aula realmente pode fazer uma diferença enorme. E aí, animada para dominar os 3 pilares? Então eu tenho um convite para você. Nos dias 14 e 15 de junho, nós vamos entregar esses pilares e todo o repertório de Mat Pilates básico, intermediário e avançado. Vai ser num final de semana, né, presencial, um curso realmente muito intenso e muito divertido, né? Eu vou passar os conhecimentos para você, aqueles conhecimentos que eu levei anos para juntar. O investimento é super acessível, R$ 873 à vista ou em 12 de R$ 87,30. Pensa só, né? Você faz um investimento desse, mas na semana seguinte você já começa a entregar um pouco melhor a qualidade das suas aulas e o teu cliente começa a perceber, né? E, enfim, você vai poder até aumentar um pouquinho o valor da sua sessão. Até você que é da educação física ou da fisioterapia que ainda não atua com Pilates, né, já é um profissional, né, que pode atuar no mercado, após o curso você já pode começar com atendimentos personalizados, domiciliares, né, na casa das pessoas. A ideia é que você faça o retorno do investimento em pouco tempo. E agora você tem 2 opções, ou você continua fazendo do mesmo jeito, fazendo como todo mundo faz, buscando naquela guerra de preço encontrar os seus clientes, ou você vem conosco e aprende a dominar esses 3 pilares, todo o repertório do Mat básico, intermediário, avançado, da forma como tem que ser para entregar mais qualidade para suas aulas, para que o teu cliente perceba valor na tua aula, para que você possa ter agenda lotada, para que você possa ter fila de espera e realmente cobrar um valor premium pelas suas aulas. A escolha é sua, não perca tempo, aperta aí nesse botãozinho do Quero Minha Vaga e a gente se vê lá no dia do curso.